Então, veja bem, nesse sentido, o Vira-Vida mostrou coisas muito interessantes. Por exemplo, mostrou que os adolescentes, quando o critério para a entrada dos adolescentes dentro do projeto esbarrava com situações que não dependiam do projeto Vira-Vida. Ou seja, não há como você interromper processo de violações de direitos se não compreender integralmente a situação de violação que passa essa criança e adolescente. Da mesma forma, as políticas públicas integradas. Então, junto com o Vira-Vida, tem que estar a educação, tem que estar a assistência, tem que estar a cultura, tem que estar o lazer, tem que estar todas essas políticas públicas, que dependem, efetivamente, de uma estratégia, que aí eu estou entrando na dimensão política, do que nós estamos entendendo desde a década de 90 para cá, a relação entre Estado e sociedade, essa parceria, esse diálogo contraditório, de construir, por meio das redes, as formas mais diferenciadas de enfrentar as diversas formas de exploração. Porque não existe só um tipo de exploração sexual, existem várias formas dela acontecer. E nossas pesquisas têm apontado isso e mostrando a necessidade de aprofundar cada vez mais em torno dessa questão. Não é? E por isso que eu digo, não dá para você dizer o seguinte: toda criança e adolescente que está na rua está em situação de exploração sexual. Esses silogismos aristotélicos levam a enfrentamento extremamente perverso. Porque você vai começar a voltar à política higienista na era do direito. Tudo quanto é criança que está na rua, se é negro, está na rua e é pobre, portanto, é bandido, portanto, é prostituto, portanto, é isso. Então, essas inferências mecânicas e superficiais têm levado os programas a desconstruir uma prática de direito. É onde eu estou querendo colocar e estou dizendo no meu artigo. É preciso a gente fazer um giro paradigmático. Ou seja, nós temos que sair do discurso do direito como um discurso realizado, porque é um discurso, nesse caso, ele se transforma numa perspectiva ideológica, e entender que o direito não está construído e que depende dessa construção o conjunto dessas relações, Estado, sociedade, mercado. Sobretudo, o controle e a participação. Porque você não garante direito se não estiver organizado e mobilizado para defender seus direitos. Ora, como é que está a política de controle e participação, de monitoramento da política da criança e adolescente, seja no campo da exploração sexual e trabalho infantil? Está extremamente fragilizada. Então, o processo, nós organizamos as crianças, mas não organizamos politicamente a expressão dela na natureza da relação da pressão social. Então, o discurso de participação é despolitizado, o discurso de mobilização é despolitizado. Então, as crianças e adolescentes são levadas a se mobilizar para ser objeto de interesses das polissemias mediáticas das instituições, e etc, etc. O que eu quero dizer com isso? Eu estou querendo dizer o seguinte: na medida em que eu só entendo política social quando ela vem de baixo para cima, quando ela vem organizada pelos interesses reais daquela sociedade e dos seus sujeitos. Mas criança e adolescente, realmente, criança e adolescente tem que estar. Mas a criança e adolescente, se ela tem condições de trabalhar, sendo explorada, trabalho forçado, sexualmente, etc., etc., por que ela não tem condições de se organizar e fazer parte dos fóruns concretos de debate sobre a vida dela? Por que o projeto Vira-Vida não faz um fórum de crianças trabalhadoras e adolescentes trabalhadores para estar junto conosco construindo esse projeto? Olha, a academia, senhor presidente, está cada vez mais falida. A crise dos paradigmas, os boquetes literários. Há uma distância muito grande entre intenção e gesto dentro da universidade.
Quando nós apresentamos a peça Trajetória, os professores assistiram, meu Deus, mas como nós estamos longe da realidade. Porque a gente fica em cima das teorias, querendo explicar a realidade que é mais dinâmica do que a teoria. Porque nós não realizamos a praxis. Ora, então a gente tem que começar a criticar o nosso trabalho e avaliar permanentemente o nosso trabalho. Por isso que a validação das metodologias e a disseminação delas é um fórum apropriado para que o saber da academia, o saber institucional e os saberes populares possam romper com a tradição do conhecimento e provocar a contradição do conhecimento. Isso é a dialética. Marx já falava isso. Todo mundo me acusa de ser marxista. Eu falei, ué, mas Marx não saiu de moda. Aliás, ele mostrou, dentro do método dele, que a realidade ela é histórica, é determinada historicamente pelos sujeitos que constroem essa história. Então, por que nós fazemos pesquisas partindo da instituição? E a instituição quer enquadrar, a partir de suas necessidades, o que tem que ser feito com a realidade? Por que nós não botamos o paradigma de cabeça para baixo, como Marx fez com Hegel? Nós temos que partir da demanda social do sujeito. Então, este menino precisa de estudar e está fora da escola. Esse menino está sendo abusado. Esse menino não sei o quê. Esse menino não sei o quê. Então, eu tenho que chegar lá na rede e falar assim, o Estatuto disse, você pode ser denunciado porque a sua escola deixou uma criança sair da escola e ninguém sabe onde ela está na rua, lá no Ceará, vendendo seus serviços sexuais e está matriculada na escola. Nem o diretor da escola foi atrás, nem a professora, não sei onde está a mãe, o conselho tutelar não dá conta, etc. Alguma coisa está errada. Eu estava falando assim, uma coisa assim, que parece coisa, né, uma coisa esquisita. Eu falei assim, você tem filho? Sim. Você não acompanha seu filho na escola, nisso, naquilo, negocia, briga, não sei o quê, o menino põe um piercing, põe não sei o quê, mas você está ali, é diuturnamente acompanhando a criança e o adolescente, seu filho. Mas nossas crianças sem pátria não são acompanhadas. Então, o Vira Vida traz essa perspectiva do acompanhamento. Mas, como eu disse, nós temos que parar de tanta vanguarda e construir mais retaguarda. Retaguarda, gente, não é conservadorismo, não. Retaguarda é uma questão real. Porque quando eu estou com uma criança aqui que está drogada e que eu chego em Brasília, só tem a ONG Transforma para atender, e o Estado não traz isso para dentro de si, e ela não pode atender 200 crianças porque a capacidade dela é atender só 100, e eu digo, faz um jeitinho, aí eu estouro metodologicamente a intervenção. Porque eu não posso acompanhar na qualidade e na seriedade. Então, nós temos políticas sociais, mas políticas sociais sem direitos. Você tem a escola, mas a escola não garante a frequência nem a qualidade. Você tem a saúde pública. Eu não vou contar essa história, não, que vocês já sabem. Isso aqui não é novidade. Mas o que eu estou dizendo é que nós temos que fazer o giro paradigmático. E eu não estou interessada em negociar uma parceria que não entenda isso. Porque a gente fica desenhando as parcerias, como dizem os goianos e os mineiros, que eu adoro, são parcerias que falseiam a realidade concreta do enfrentamento. Então, eu digo, eu enfrento tantas crianças, mas, no entanto, esse enfrentamento não consegue incluir. E aí eu digo a vocês, porque nós não temos a meta de quantas crianças, o Disdenúncio está fazendo isso muito bem, tudo bem, mas nós não temos realmente um resultado de quantas crianças e adolescentes, e Unicef, Helena, sempre, quando nós tivemos condições de trabalhar, eu falei assim, mas, Baiana, quantas crianças saíram? E eu falei assim, porque eu sou da universidade, né? Quer dizer, eu posso pesquisar, mas quem tem que me informar isso é o município. Então, nós estamos fragilizados com uma coisa interessantíssima, nossa informação. É uma coisa que eu estou dizendo agora, se o Vira Vida, como para mim, é um exemplo, é um esteio diferenciado de política. Porque pega os 3 setores da sociedade, Estado, mercado e sociedade, e entende que todas as políticas têm que estar envolvidas com isso. Mas não pode virar moda. Não pode virar moda, porque aqui é o seguinte, um programa começa a dar certo, aí pronto, é só aquilo, e o pessoal deixa de fazer aquilo outro, aí o programa morre.